live de quinta, escutando Zizi Posse, quem gosta. E hoje teremos uma live com mais duas convidadas, vamos tomar vinho de 3. Vamos falar com a Su, que é a bibliotecária de Nova Petrópolis, que daqui a pouco está entrando aí, e com a autora desse livro, a Júlia. Júlia que escreveu esse livro quando tinha 12 anos. A Su já está por aí, já vou convidando para participar, Su. E estamos esperando a Júlia. Aqui é a Lu Vasconcelos da Vinhos e Artes, aqui de Morro Reuter. Estamos hoje tomando vinho, conversando sobre livros, literatura, com muitas dicas. Vamos lá, Su. Já vai. Júlia já deve estar entrando também, né, Su? Curta nossa página lá no Vinhos e Artes, no Instagram. Se você já não curte, não segue lá. Oi, Su! Oi, boa noite, tudo bem, Lu? Boa noite! Olha só, estou vendo o Glauber por aí. Boa noite, quem está entrando. Nossa live hoje teremos duas convidadas, a Su e a Júlia, que também já deve estar entrando, para falar sobre o patinho patinador. Quem aí conhece o patinho patinador? Deixa eu passar um convite para Júlia. Não encontrei ela aqui. Não deu certo. Deixa eu tentar de novo. Júlia, isso aí. Pronto, passei o convite. E aí, tá muito frio em Nova Petrópolis? Um pouquinho, Lu. Tá um pouco úmido, na verdade, né? Frio, assim, lá fora, né? Um pouquinho abafado. Ó, essa convidada está entrando. Júlia. Tá se ajeitando por aí. Louca para saber sobre o processo criativo do patinho patinador. Oi, boa noite. Tudo certo, Júlia? Tá nos escutando? Só um segundinho, que é um pouco travado para mim. Vamos se ajeitando aqui nesse início de live de quinta-feira. Como é bom receber os amigos, tomar um vinho na quinta-feira, né, Su? A Su já participou de várias lives, então ela é praticamente de casa. Sim, essa é a terceira. Ó, daqui a pouco a Júlia entra de novo. Eu vou ler um pouquinho a primeira página do livro para deixar as pessoas curiosas. Pode ser, Su? Sim, aham. No lindo lago vivia um patinho que não nadava. Ele andava de patins. Ele sabia nadar, mas tinha medo de se molhar. Um dia, ele sonhou com muito amor que queria se tornar um grande patinador. Ele começou a fazer saltos e a girar sem parar. E então, acabou de se esborrachar. Aqui, deixa eu aceitar a Júlia, que ela está entrando de novo. Ui, teu vinho, o meu tá aqui, ó. Jamais que eu vou fazer uma live sem vinho, né? Por favor. Não, hoje vai ser no café. Eu recuperei faz pouco de um resfriado, então vai ser um cafezinho quente. Também tá valendo, tá valendo. Tá Júlia. valendo. Oi, estão ouvindo? Estamos. Sim. Certo, tá tudo certo agora. Su, então, como tu já é assim de casa, por favor, dê as boas-vindas à nossa convidada e apresente-a. Primeiro, eu quero agradecer o convite, Lu, mais uma vez, dando ênfase para as atividades da Biblioteca Pública de Nova Petrópolis e agora também para a nossa autora local, né, que é a Júlia. Então, a gente fica bem contente pelo convite e te agradece por estar aqui participando. Eu trago um abraço bem apertado de todas as colegas lá do Departamento de Cultura, né?
e ficamos bem felizes de poder falar um pouco do nosso trabalho. Júlia, seja bem-vinda então à live. Eu fico contente também de falar do Patinho Patinador. Quando eu recebi ele a primeira vez, era a minha leitura. Agora eu já posso falar da minha leitura e do encontro desse patinho com os alunos, né? Que agora a gente já teve foram várias ações de contação de história, então os alunos já têm um retorno. Agora todos aqui já conhecem o Patinho Patinador, então a gente já pode falar também da reação dos pequenos leitores com essa obra, que é uma obra bem interessante, né? Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Lu. E, Suzana, eu fiquei muito feliz de saber que tu escolheu o livro do Patinho para realizar essas atividades que estão muito lindas. A minha mãe sempre me atualiza, sempre manda foto para mim, e eu tô vendo que está muito legal e que está sendo feito um ótimo uso do livro, e eu fico feliz que esteja ajudando, né? Sim, a gente começou com uma contação de histórias ainda um pouquinho antes da Semana do Meio Ambiente. A gente tinha essa contação de história do Patinho Patinador, e para mim foi bom porque a Jussara que me ofereceu, então, o material, né, que a gente tem eu acho que eu mandei para a Lu, então, fotos do nosso cenário, né, mas o nosso cenário é composto com material que foi oferecido pela própria autora, né, então não é sempre que a gente tem essa oportunidade de ter o livro impresso e de ter os bastidores dele, né, as imagens originais para o livro são essas aqui, ó. E são várias imagens, eu só tenho aqui algumas para mostrar, né? Muito bem feito, muito caprichado, e a delicadeza delas, das gurias produzirem, ó, aqui atrás tem os pedacinhos da história atrás de cada imagem, ó. Então, muito caprichado, e daí eu posso, nessa apresentação que eu faço para os alunos que a gente recebe na biblioteca, que dessa vez foi pré-A, pré-B, primeiro, segundo e terceiro ano, né? Eu posso falar para eles também que o livro tem um autor, tem um ilustrador, que os livros infantis eles têm mais imagens do que palavrinhas, né? E mostro também como é que foi o processo, então, das imagens, né? Que a gente tem lá para mostrar no mural da biblioteca. São 2 murais, assim, e a gente tem todas as imagens que são o princípio do livro, né? Então, não é sempre... Quer dizer, para mim é inédito, né? Não é sempre que a gente tem essa oportunidade de poder mostrar os bastidores do livro, como que ele foi feito. E bem engraçadinho assim, eu disse, pois é, quem escreve quem é? É o escritor. Quem ilustra quem é? É o desenhador. Então, todas essas coisinhas que a gente vai ouvindo durante as apresentações fazem que fique bem interessante a nossa atividade também. Tanto para nós, que a gente sai diferente de cada contação de história, quanto para eles que levam junto essa história do Patinho, né? E o Patinho é um personagem muito versátil, né? Esse Patinho, ele faz tudo o que vocês podem imaginar. Ele vai na escola normal, como todas as crianças, ele vai na escolinha de patinação, ele vai no aniversário dos colegas, ele vai ao cinema, ao circo, ele vai ao circo com os coleguinhas dele, ele tem uma irmã, ele tem a mãe, que ele cita, e tem a vovó e o vovô. Então, depois ele participa de um campeonato. Então, é um patinho que tem inúmeras possibilidades, né? Ele participa de tudo. Então, a gente começou com uma contação de história do patinho, mas aí chegou a semana, esse mês, o mês que a gente está, que é o mês de junho, é o mês violeta, aqui em Nova Petrópolis, né? Que eu tenho anotadinho aqui, é o dia que... Porque no dia 15 de junho, a gente tem o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. E para nós aqui no município, todo esse mês a gente tem ações enfatizando esse tema, né? E a biblioteca não poderia ficar de fora, como não ficou fora da Semana do Meio Ambiente também, a biblioteca não podia ficar de fora. Então a gente aproveitou e deu mais ênfase ao patinho, o patinador e a vovó e o vovô, nesse momento, né? Então ele foi muito, muito bom, é um personagem muito simpático, né? Para essa atividade. E as crianças se identificam muito com o patinho
elas sempre lembram daquele patinho mais famoso, que é o Patinho Feio, e a gente fala dele também, né? E esses dois patinhos, Lu, que eu posso te dizer assim, que eu sinto, né? Esses dois patinhos, tanto o patinho da Júlia como o Patinho Feio, eles são patinhos esforçados, eles não são aquele personagem da história infantil que teve uma madrinha que ajudou eles em alguma coisa, eles são personagens que batalharam, né? O patinho patinador, ele vai na escola como todos nós, ele tem atividades de lazer como todos nós, ele participa de uma competição, mas para isso ele se preparou, porque ele foi lá na escolinha de patinação, né? Então ele é um personagem que não vive assim de uma varinha mágica que apareceu e conquistou tudo, né? Ou uma fada madrinha. Ele é um personagem como a gente, que estuda, que batalha e que chega no seu objetivo, né? Então, essa mensagem é muito positiva, né? Para as crianças. O interessante é que tu estás contando a história do Patinho Patinador com o aval da autora, com as gravuras que estão no livro. São colagens? São colagens. Elas recortaram, então, cada patinho, cada laguinho, cada personagem, é tudo recortadinho. Depois elas colam num fundo colorido e aí fotografam. Assim, eu também explico para eles, né? Fotografam, daí depois que vai para a editora e daí vem todos os livrinhos iguais, que nas escolas já tem aqui no município, né? Que foi doado pela autora também no finalzinho do ano passado, né? Mas nas escolas todas já tem, e a biblioteca também ganhou. Então, eu explico isso para eles. Então, é uma vantagem que a gente tem, né? De estar bem pertinho, assim, da autora também. Sem dúvida. E como é importante a gente explicar para as nossas crianças que o livro não cai do céu, né? Ele é um processo, uma empresa, um processo gráfico, um processo criativo. E o que eu gostaria de saber da Júlia, muito feliz, né? Falar com o autor sempre nos deixa muito feliz, porque a gente fala muito de livro, né, Su? Mas nem sempre a gente tem a honra de falar com o criador da criatura. Júlia, quando tu escreveste, tu era super, mega jovem. Aliás, tu és jovem, né? Tu pode me explicar como foi o processo criativo? Por que tu escreveste? Da onde surgiu a ideia do Patinho Patinador? A primeira história do livro, o Patinho Patinador, na verdade, foi um trabalho escolar que eu fiz no 5º ano. A gente tinha que escrever um poema que também era uma história. Então, eu coloquei justamente esse nome, o Patinho Patinador, e é a primeira história do livro. Aí, eu mostrei para os meus pais e eles gostaram muito, principalmente a minha mãe, e ela que foi que me falou que tinha um potencial de livro mesmo, né? De se tornar uma coisa maior. E como eu sempre gostei de ler quando era criança, eu fiquei feliz. Eu resolvi pegar esse desafio e escrever mais histórias do Patinho Patinador. E ele é meio um pouco inspirado no meu irmão mais novo, o Henrique, que sempre foi muito agitado e que como assim como o Patinho é, né? Então ao longo dos meses, eu fui escrevendo mais histórias para compor o livro, histórias individuais. E essa coisa que tu falou das crianças se identificarem muito, né, foi porque eu baseei na minha vida como criança também, né? Eu pensando nas minhas experiências, eu coloquei Patinho para viver elas também. Então, isso eu acho legal, né? Aproxima mais as crianças, né? Das situações da história. Então, eu fiz mais histórias e daí, acho que 2015 ou 2016, a gente lançou o livro na Feira do Livro da escola onde eu estudava. E foi isso, essa é a origem do Patinho Patinador. E aí, né, Su, a gente vê a importância dos professores, do desafio de escrever, do incentivo, da família, que a gente sempre fala que para formar o leitor a gente tem que ter uma família leitora, né? E aqui, no trabalho que tu está fazendo como bibliotecária, em Nova Petrópolis, ó, a gente tem um parabéns ali do Fernando. E é isso aí mesmo, a gente tem que dar os parabéns, porque tu conseguiu unir todas as pontas para fazer o que a gente mais gosta, o que tu mais gosta, mais faz aí, que é divulgar a leitura, a literatura, a obra
de uma jovem escritora local e como é importante a gente prestigiar os escritores locais e como se tem Nova Petrópolis particularmente, né, Su? Sim, a gente procura valorizar, então, os autores locais. Eles já estão bem mais organizados, porque o grupo foi crescendo e amadurecendo, né? Tem mais integrantes hoje, né? Eles participam de sarau em outras cidades também, né? Em feiras do livro se organizam para participar. Então, o grupo cresceu bastante nesse sentido também de desenvolver suas atividades, né? E tem eu estava lendo um artigo até para um outro trabalho, né? E aí ele fala assim, o autor fala assim, deixa eu ver aqui como é que é. O patinho não possui poderes sobrenaturais, nem é auxiliado por uma fada madrinha. O elemento maravilhoso, atuante, é a sua própria força de vontade. E isso combina muito bem, tanto com o patinho patinador quanto o patinho feio, né? O elemento maravilhoso atuante é a sua própria força de vontade de buscar um novo mundo, onde ele fosse aceito como é, com suas diferenças, né? Aqui o autor se referindo ao patinho feio, nesse artigo aqui que eu li essa semana, mas que também se refere ao patinho patinador, né? Isso que a gente tinha falado, né? E ele não tem o patinho patinador também tem essa questão, ele não tem um final feliz, ele é um patinho feliz em todas as situações da vida, né? Porque eu gosto muito muito aquelas historinhas que moral da história, chega no final e tem uma moral da história, né? Então eu não trabalho muito com essas historinhas que fazem uma moral da história lá no final. Eu gosto assim de um personagem vivo, de um personagem que tem uma vida interessante, que é isso que o patinho tem. Ele tem uma vida interessante. Ele vai no circo, ele vai na escola, ele vai na escolinha de patinação, ele sai com o vovô e com a vovó, ele vai no aniversário. Ele é um personagem muito interessante. E ele não precisa de um final feliz. Ele é feliz em todos os momentos da vida. Ele tem uma vida normal, assim, né? E ele nos representa muito bem. Eu acho que é uma história também muito positiva para a gente apresentar para os alunos do ensino fundamental, principalmente nesse início da leitura, né? Quando eles estão nessa fase primeira, assim, da leitura, né? Acho que é um personagem muito positivo, assim, um personagem como eles, um personagem assim como nós, né? Então, eu acho que ele arruma, né? Tem uma parte que diz que ele faz faxina, o primeiro dia de aula, cada patinador ajudando na faxina, ele é humano. Faxina também a família. E eu gosto particularmente, Lu, de uma parte é que quando ele vai para a competição, né? Como eu estou fazendo também, eu sou acadêmica do curso de geografia, eu gosto muito dessa parte da competição, quando ele vai para a competição, porque ele se preparou, não é uma coisa mágica, né? Ele se preparou, esse é o primeiro ponto, né? E outra coisa que eu gosto muito é que ele vai para o outro lado do mundo. E eu gosto de perguntar para eles, quando eu estou na contação de história, mas aonde é o outro lado do mundo? Né? O Japão. Como é que ele vai? Alguns dizem de patins, outros dizem de avião, né? Então eu gosto dessa partezinha também. E quando ele chega lá no Japão, tem toda uma parte, tem toda uma geografia, né? O lugar que ele visita, ele visita o Monte Fuji, a roupa que ele usou, um kimono, vocês sabem o que é kimono, né? Converse com eles. O que ele comeu? Um sushi, quem já comeu sushi, né? Então tem toda uma geografia, uma gastronomia que a gente pode usar aí também para uma aula bem interessante para eles, usando a literatura para apresentar um pouco da geografia e para trazer outros assuntos para a sala de aula de forma que seja bem recebida, que não precisa ser exatamente tirada lá do livro didático, né? A gente pode pegar esse pedacinho e trabalhar a geografia, a gastronomia, a cultura, a diversidade com a literatura. Aqui diz, né? O patinho patinador recebeu um convite para participar da competição de patinação. Logo, ele começou a treinar e a se preparar, que é o que a gente falou, não caiu do céu. Para feio não ficar. A competição era longe, era lá no Japão. Ele então teve que viajar de avião. E do outro lado do mundo ele comeu sushi, viu o Monte Fuji, bebeu chá verde e comprou um kimono. Visitou castelos e templos e em seguida caiu no sono.
na sua apresentação, deixou o medo de lado e ganhou o primeiro lugar. Uhum. Ah, mas agora eu quero saber da Júlia. Da onde surgiu a ideia de fazer uma competição lá no Japão? Por causa da escola, eu diria. Não lembro exatamente de onde surgiu cada ideia, mas eu buscava inspiração nas coisas que eu aprendia na escola, coisas da minha vida. Então, ele é uma criança como qualquer criança, né? Por isso que a questão dele ter que se esforçar é porque eu sempre recebi essa lição dos meus pais, né? Que as coisas não caem do céu, a gente tem que correr atrás. Então, eu não tinha percebido isso até vocês apontarem, na verdade, né? Mas é bem real. É bem real a história. A história e aí eu também... Pode falar, Su. Então eu gosto de ver essa reação deles, né? Aí eles dizem, eu acho que ele foi de avião, eu acho que ele foi de patins. Aí alguém diz assim, mas ele não podia ir nadando, e eu fico ali esperando. Aí alguém lembra assim, não, mas lá no início ele não gostava muito de nadar. Então ele vai de avião mesmo, né? Então eles prestam atenção quando lá no início a gente fala que ele não gostava muito de nadar e por isso ele queria patinar, né? Então é bom ver essa reação deles também, dos alunos, né? Quanto a isso. E quando ele fala o patinho, o patinador com o vovô e com a vovó, todos se sensibilizam, né? Todas as crianças que chegam ali de pré-A, pré-B, primeiro, segundo, terceiro anos, têm uma relação muito próxima ainda com os avós, né? A maioria, pelo menos, pelas manifestações na hora da contação, a gente percebe, né? E esse vô e essa avó, eles são muito queridos, né? Porque eles dão chiclete, eles contam piada, a avó parece maluquinha, né? Então, faz a vontade dos netos, né? E aí tem uma parte bem interessante também, que eu gosto de provocar eles na hora da contação, que nem assim, ele não tem uma declaração assim, final feliz, né? Que nem eu te falei, ele tá feliz o tempo inteiro, esse patinho. E aí ele diz assim, hoje eu estou felistoso. E daí então eu me dava com eles, tá, mas por que esse patinho inventou essa palavra agora, né? Vocês entenderam o que é felistoso? Claro que eles entenderam. Sempre as turmas me respondem, alguém sempre responde. É uma mistura de feliz com um dia que foi gostoso, porque estava com o vô e com a avó. Só falta eles fazerem assim, ora, tu não entendeu? Porque a gente já entendeu. Só falta eles me dizerem assim, é óbvio que é felistoso, né? Então, é esse jeitinho desse patinho que conquista a gente. Realmente é um personagem muito simpático. Da minha parte, eu queria dizer para a Júlia que a gente precisa um volume 2, uma parte 2, porque esse patinho tem que ir na biblioteca ainda, ele tem que assistir Netflix, ele tem que ir no shopping, ele tem que me dizer se ele gosta de videogame, se ele gosta de telas, ou se ele prefere os livros, né? Então, tem todo... Se ele vai viajar para outros lugares, que ele foi para o Japão, mas e aqui, né? Na região sul, onde que ele quer ir? Ou no nosso... Ou em outro estado, quem sabe? Eu acho que ele quer ir em outro estado. Acho que ele quer ir em Santa Catarina. Eu acho que ele quer ir para Paris. Não, olha, então. Então, ele... E quando a gente faz essa contação de história, a gente procura também usar um pouco, assim, de todos os eixos culturais. A gente tem o livro presente, né? Eu quero que eles sejam testemunhos da onde eu estou tirando a história, eu leio com ele na mão, né? Uso os recursos que são do próprio livro, né? Que a Júlia nos emprestou. E a gente trabalha também com música, né? Porque tem músicas muito legais de patinho. Tem o patinho amarelinho, o patinho colorido. E tem o funk do patinho, que eu não conhecia e conheci agora. Então, a gente trabalha também com música, faz uma parte assim mais dinâmica, assim, onde a gente troca o silêncio pelo barulho, que o silêncio é só na hora da leitura, depois a gente pode fazer um pouquinho de barulho na biblioteca, né? Então, a gente trabalha com música. E nesse dia especial, que a gente trabalhou o Dia Municipal de Conscientização contra a Violência para a pessoa idosa, a gente trabalhou também com um videozinho. Então, a gente tinha um vídeo educativo, né, falando dos cuidados com o vovô e com a vovó, né, que eles são já velhinhos,
que daqui a pouco eles não escutam tão bem, né? Então, com alguns recadinhos assim, mas nada de moral da história, né? Um recadinho assim, que se apresenta assim, de forma muito, muito natural, assim, sem... E então, nessa atividade, a gente trabalhou todos esses eixos também, explorando também as outras questões, mas para trabalhar esse assunto de forma bem leve, de forma que fosse alegre, de forma que fosse divertida para eles também, né? Que não fosse... E para desmistificar também que, às vezes, uma visita à biblioteca pode ser aquela do silêncio, pode ser chata, né? Para desmistificar um pouco isso, né? Então, essa nossa proposta de atividades, né? Na semana passada ainda. Mesmo porque a biblioteca tem vida, né? Não existe mais aquilo de silêncio absoluto. Pelo contrário, as crianças estão alegres, têm vida. Como é que a gente quer uma biblioteca de silêncio? Não casa uma coisa com a outra. Então, é isso. Muitas abordagens. Isso que é legal. Júlia, que idade você tem hoje, Júlia? Eu tô com 19 agora. E tu tinha quanto quando foi editado o livro que tu escreveu? Oi, desculpa, pode repetir? Ah, sim. Qual a idade que tu tinhas quando tu escrevestes o livro? Eu tinha 12 anos. Estava no 5º ano, se eu não me engano, da escola. A gente já comentou da importância do professor, da família e tal, que se incentivaram, e daí tu conseguiste editar. E agora tu tens esse convívio de feiras do livro com ele? Hoje em dia, eu já não faço mais tantas atividades. Quando o livro lançou, a prefeitura de Portão, que é a cidade onde a gente morava, né, minha família, eles viram que a história tinha muitas possibilidades de ser trabalhada em sala de aula, né? Porque cada história é uma aventura individual do Patinho, né? Então, tem diferentes temas que podem ser abordados. Então, eles compraram alguns livros para distribuir nas escolas municipais e trabalhar em sala de aula. Então, eu também visitava escolas, eu fazia atividades semelhantes a que a Suzana faz na biblioteca, né? Eu fazia contação de história, eu tocava violão, tocava música, fazia brincadeiras. E foi um período bem desafiador, porque eu era apenas uma criança, né? Assim como as crianças que eu ia visitar, né? Então eu tive que aprender muito a falar com outras pessoas, a falar em público, me apresentar. Mas foi um tempo muito legal, assim, eu me senti muito recompensada. Acho que essa experiência toda, né, o que eu mais me orgulho, diria, o que eu acho mais legal foi que outras crianças como eu puderam ver que escrever, não ser escritor, né, ser um autor não é uma coisa de outro mundo, porque às vezes parece que não faz parte da nossa realidade, né? A gente não conhece as crianças. É raro conhecer alguém que é escritor, então, e ver outra como eu, né? As crianças me vendo ali, eu acho que elas puderam se inspirar um pouco, ou, enfim, perceber que não é impossível realizar os sonhos da gente, né? É só que nem o Patinho. Tem que se esforçar, é possível, é só acreditar que dá e tentar, né? Então, isso é o que eu acho mais legal. Mas hoje em dia eu acabei me dedicando mais aos estudos e os meus interesses mudaram um pouco, né? Mas quem sabe, eu acho que seria muito legal revisitar essa história, o Patinho Patinador, e fazer mais coisas com ele no futuro. Olha só, a gente plantou uma semente, o Patinho vai voltar. Não é, a gente precisa de uma edição 2, porque eu tenho que continuar com esse Patinho, eles já estão curiosos para saber o que tanta coisa esse Patinho fez, o que mais que ele vai fazer. E daí ainda duas coisas que eu queria ressaltar, Lu. Uma que eu queria perguntar para a Júlia, e a tua relação com a patinação? Porque eu acho lindo patinação, programa de TV, que a gente vê as competições também, aí depois vê, mas eu não patinei, e depois eu também não andei de roller, não aprendi, e isso foi passando assim, né?
Mas quando teve, então, a contação com o patinho patinador, eu me lembrei, sabe do quê? Das patinadoras do Carrefour, do mercado. Não sei se vocês chegaram aí no mercado. Eu cheguei a sonhar que eu estava patinando durante a semana de atividades na biblioteca. Eu até sonhei que eu estava patinando. Eu também gostava muito das patinadoras do Carrefour. Rosa, aqueles patins laranja, patins cor-de-rosa da Prof. Mas a questão da patinação foi um acaso, eu acho. Eu escolhi porque rima um pouco com patinho, né? Ambas as palavras começam com P, daí eu quis fazer essa brincadeira. Mas eu nunca tinha patinado também, eu não tenho muita experiência com patinação. E a outra parte, Lu, que eu gosto bastante é essa aqui. O patinho, o patinador, ele vai na floresta. Então, ele tem amigos. Mas os amigos deles não são os patinhos vizinhos, os primos patinhos. Ele tem um amigo que é uma macaca, que comia banana. E ele tem um amigo que é o leão, que toca violão. Então, aqui também trabalha a diversidade, sem ser naquela forma, assim, livro didático, sabe? Então, ele faz ele traz essa imagem, assim, da diversidade de um patinho que é amigo do macaco, que é amigo do leão, e ainda fala assim, ele tinha muitos amigos, né? O que faz a gente imaginar que tinha outros amigos nessa floresta, outros bichinhos, né? Que não eram aves que nem ele, né? E aí ele fala assim que são de diferentes cores, penugens, pelagens, ruídos e rugidos. Então são muito diferentes todos os amigos, né? Aqui já dá pra gente trabalhar a diversidade de uma forma assim bem leve, né? De uma forma bem interessante. E aí diz assim, ó, super legais. Os amigos eram super legais, porque na natureza tudo é demais. Aí aqui a gente já trabalha a Semana do Meio Ambiente também. Então, só nesse livrinho aqui eu já achei assim todas as datas comemorativas que eu preciso para a biblioteca. Tem contação para até o final do ano. Resumindo a questão, o Patinho Patinador está atualmente morando na biblioteca de Nova Petrópolis. Sim, tá lá, tá morando lá. Júlia, tu falaste que tu mudou um pouco o teu foco, tá estudando, é jovem e tal, mas que de repente o patinho volta, não volta. O quanto foi importante para ti. E eu gostei da parte que tu falou que realmente tu eras uma criança que estava apresentando um livro impresso, um livro, né? Uma história tua para outras crianças e colegas teus. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito inspirador. E realmente é tipo, se eu conseguir, tu também pode conseguir, né? Tu fostes a esperança de muitas crianças. E não seria possível se eu não tivesse tanto apoio dos meus pais. Eu acho que eu também não acharia, na época eu não pensava que eu pudesse fazer algo assim, né? Até eu ter feito. Então, é tudo uma questão de ir atrás, né? E tentar, e ter sonhos. E treinar. Isso é muito bom. Júlia, e agora falando que como o Patinho fez, leituras e tal, eu queria saber de ti e da Su, não sei quem quer falar primeiro, quais são as dicas de vocês de leitura? Tá. Lu, para ainda falando sobre o Patinho, a visão técnica, então, da bibliotecária, né? Ele tem ISBN, tá? Aqui a gente tem no verso da folha de rosto, porque sim, o livro tem capa, tem folha de rosto. No verso da folha de rosto, ele tem capa, falsa folha de rosto, e no verso ele tem a ficha catalográfica ali, assinada por uma bibliotecária, também gaúcha, né? Não conheço, mas então ele tá ok, assim, da análise assim formal de um livro, ele então tem ficha catalográfica, ISBN, né? Então ele atende então as exigências legais, então
de um livro, né? Tem o autor na frente, a editora, o ilustrador, né, o título. Isso também eu faço questão assim de mostrar para eles, de chamar a atenção deles na hora que eu falo do livro, né, para eles terem essa ideia. Assim. Então, dos livros que eu tenho em casa, esse é o primeiro de patinho. Que os meus livros. Dicas de leitura, tu diz, variadas aqui de casa, né? Sim, aham. Só pra gente ganchar aí, fazer uns ganchos. Tá. Então, assim, em casa, a minha biblioteca ela é diferente da biblioteca pública. A minha biblioteca particular ela é de livro de gatos, na verdade é uma coleção, né? Então, eu tenho a coleção do Bob, né? Esse aqui até eu ganhei da bibliotecária de Farroupilha, Cris, né? Esses aqui. Eu tenho também, que ele não vive mais o Bob, mas o Bob é um gatinho que vivia na rua e ele foi adotado por um rapaz que estava com problemas pessoais. E ele diz que o gato salvou a vida dele porque esse encontro, esse amor, essa relação dele com o gato, então, salvou a vida dele. Eu tenho esse outro aqui também, que esse aqui é uma... Esse aqui eu não posso dizer que eu li esse livro porque a leitura é aquilo que te traz emoção, né? Então pode ser uma emoção boa, mas assim, eu choro muito quando eu vou ler esse livro, porque é um gatinho que quase morreu de frio e ele foi adotado por uma biblioteca, né? E essa bibliotecária existe, o gatinho não existe mais, né? Mas a bibliotecária existe. Essa cidade ficou muito conhecida lá onde é o gatinho. Ai, deixa eu ver se eu acho aqui o nome da biblioteca, lá em Spencer, né? E ela botou o nome do gatinho de Dewey, porque a nossa tabela de classificação ou é a CDU, classificação decimal universal, ou é a classificação decimal de Dewey. Então ela botou Dewey, nome do gatinho, que morava na biblioteca, para homenagear, então, o Dewey da biblioteconomia. Então, esse é um livro bem bonito. Eu sei o final, né? Mas eu não consigo ler, porque ele é um livro muito emocionante. Assim. Ele fala o tempo inteiro de gato e de biblioteca, então eu quase não tenho condições emocionais de ler esse livro, eu choro muito. Então, assim, principalmente na parte que eles resgatam ele, porque ele quase morre de frio, né? Ele quase morre. Né? Foi, assim, na verdade, praticamente um milagre. Então, esses são alguns que eu tenho em casa, que são dicas de leitura para quem gosta de gato, para quem gosta de uma boa literatura também. E agora, então, eu estou trabalhando já, que esse ano é comemorado os 80 anos da primeira edição do Pequeno Príncipe. Eu estou trabalhando também. Agora, no segundo semestre, vou ter uma atividade especial sobre o Pequeno Príncipe na biblioteca. E eu, então, pesquisando as várias possibilidades de trabalhar com o Pequeno Príncipe, eu encontrei esse aqui, ó, o Pequeno Príncipe em Cordel. Então, tem mais de um autor brasileiro que fez cordel com essa história do Pequeno Príncipe, né? Então, ele é bem bonitinho, diz assim: Antônio foi um menino muito inquieto e sonhador, que já nasceu com o destino de ser grande aviador. Mas amava desenhar e, olhando o tempo passar, no seu ritmo galopante, desenhou bonita obra, muito simples. Uma cobra que engoliu um elefante. Então, é bem interessante esse livro também. E existem outros livros de cordel de outros autores, né? Mas então a minha dica seria esse, O Pequeno Príncipe em Cordel, e alguns livros de gato, para quem não experimentou ainda, né? Para conhecer também essa literatura. Porque bem na época que surgiu o filme Marley e Eu e o livro, os gatos também surgiram, várias literaturas também surgiram em função de gatos e até outros bichinhos de estimação, mas que eu lembro assim agora de gato, de cachorro, surgiram bastante obras naquela modinha ali do Marley e Eu. Olha que interessante suas dicas. Eu confesso que eu nunca li nenhum livro de gato. E aquele livro que tu falou, o último que tu sugerisse de gato, que tem o nome da tabela de classificação, esse. Depois que eu quero a foto dele, faz um post, por favor, e me marca que eu vou procurar esse livro. Fiquei curiosa. Ele sim. Vai ser muito bom. É uma cidade
cidade chamada Spencer, nos Estados Unidos. É uma cidade bem pequenininha e eles vivem de agricultura. E a cidade não era nada assim, não era muito conhecida. Mas o livro vendeu bastante, a história é escrita pela bibliotecária, né? E da história dele lá na biblioteca. Então a cidade ficou até conhecida depois, ficou bem conhecida depois do livro. E eu também gostei do começo da tua fala, quando tu ainda estava falando do livro da Júlia, tu te ressaltando o que tem que ter no livro, claramente para as crianças e para todos nós, o que um livro tem que ter. Agora, Júlia, o que tu anda lendo? Tu gosta de ler? Tu tem algumas dicas para nós? Então, aqui no kitnet onde eu moro, em Florianópolis, eu estudo animação na Federal de Santa Catarina. Eu não pude trazer muitos livros, mas recentemente eu li para fazer um trabalho da faculdade, né? Eu li o livro Terra dos Homens, do autor do Pequeno Príncipe, que é um livro de memórias do tempo que ele trabalhou como aviador na França. E é um livro que ele reflete sobre muitos temas interessantes atuais, assim, que eu acho que todas as pessoas devem se identificar como a amizade, a morte, a busca por um significado na vida. É um livro bem filosófico e eu achei muito bom. Recomendo ele. E eu também gosto de ler livros sobre arte, sobre artistas. Então eu tenho alguns aqui que eu gosto de desenhar. Eu até ilustrei um livro da minha mãe, A Aventura Perfeita, né? Então, esses são os que eu tenho aqui. Mas lá em casa, em Nova Petrópolis, tem muitos outros. Ah, eu esqueci de mostrar também outra parte, ó. Da Júlia também, agora. Agora é da Júlia ilustradora, né? Olha só. Então, é a biblioteca nossa. Não sei se dá para ver. É o prédio da nossa biblioteca. Então, que nem eu falei, quando termina a atividade, eu mostro essa imagem aqui do prédio da biblioteca para eles. Aí pergunto se eles se identificam, se eles lembram que o prédio é esse, é onde eles estão, né? Daí eles... sim, aí eles lembram, assim, não, é a biblioteca onde a gente está. Daí eu deixo esse desenho com eles, que foi a Júlia que fez, e eu faço esses comentários. Ela escreveu um livro, ela fez esse desenho depois para deixar aqui para vocês. E tem um trechinho aqui embaixo, um texto bem pequeno, falando então um pouquinho da biblioteca. Daí eu peço para eles, então, agora vamos desenhar ali nas janelinhas patinhos coloridos, patinhos feios, patinhos patinadores, patinhos vovô e vovó, patinho, né, de todos os tipos, né, que é o que vocês encontraram aqui na biblioteca, né. Então também tem essa parte ainda da imagem no final que eles levam junto, né, com essa proposta de desenhar os patinhos, né, e o desenho da Júlia também, da mesma Júlia escritora. Que coisa interessante isso. Então, o teu projeto da biblioteca de vocês, ele engloba tudo. A história, o patinho, tem o final, tudo bem pensado e amarrado. Isso, tem todas essas etapas. Então, a gente não é só uma contação de história, tem a visita da biblioteca também, eu mostro também a parte do cantinho lá onde tem os livros que são separados para a idade deles, né? Então, a gente tem essa visita rápida da biblioteca, a gente fala do prédio. Então, é muita informação. E eu sempre falo para eles, olha, não deu tempo de... Eles já acham bastante coisa, né? Tudo que eu falo, eles já acham bastante coisa. Eu disse, não, mas ainda faltou um monte de coisa que eu não falei para vocês. Vocês têm que vir na próxima vez, vocês têm que vir de novo. Sempre voltem. Júlia, me explica melhor que livro que tu ilustraste da tua mãe? Sim, eu ilustrei o livro Aventura Perfeita, que é um livro infantil também, que conta um pouquinho da história de Portão, né? Então é sobre um menino chamado Tom que visita diversos viaja no tempo, um sonho, e visita diversas localidades importantes para a história de
de Portão, que é a cidade onde a gente morava, né? E eu não lembro agora, acho que é de 2020 o livro. Tua mãe é professora? A minha mãe é historiadora. E aí ela Ah, estudou por muitos anos a história de Portão. ó, então a gente pode contar essa história também, né? O Patinho Patinador e ir para a história de Portão. Sim, eu acho que também tem que conhecer a mãe da Júlia. Ela foi uma grande incentivadora, então, do Patinho Patinador na Biblioteca Pública de Nova Petrópolis, né? Ela me mostrou. Ah, não deu tempo de falar tudo. Tem um avental ainda que eu nem trouxe. Tem a luvinha de patinho que eu nem trouxe também, né? Tem mais coisas, viu? Já tinha até esquecido. Então, ela me mostrou, me trouxe todo esse material para me emprestar, então, para as atividades, né? Então, sim, é bem interessante. A mãe da Júlia já escreveu 11 livros. Então, Nossa, é uma autora. Sim, aham. Então, é uma autora que a gente tem que conhecer também, né? olha, temos que conhecer a mãe da Júlia, nossa meta. Vamos ter que fazer uma live com ela. Curto muito, que é o Parquinho. E eu gosto muito porque ele vem, a historinha acontece por ordem alfabética, e eu adoro ordem alfabética. Então é muito interessante. As imagens também são bem bonitas, ele é bem colorido, né? As crianças gostam, né? Então é bem interessante também. Mas ela tem obras também que são para professores, para formação de professores, tem a literatura infantil. Então, né? Então, claro que a biblioteca tem toda essa questão de criar e fortalecer o gosto pela leitura. Mas no caso da Júlia era só fortalecer, porque já estava criado, ó. Já veio criadinha de casa esse gosto da leitura. Não, é o que eu sempre digo, família leitora forma leitor. E no caso da Júlia, família escritora forma escritores. Isso. Uhum. A frutinha não cai longe do pé, também. Bem isso mesmo. Júlia, tu quer falar mais alguma coisa para nós que tu pensou que está faltando para o nosso papo? Bom, eu acho que vou falar um pouquinho então do meu gosto pela leitura, né? Porque meus pais sempre leram para mim, o meu pai sempre lia gibis da Disney para mim antes de dormir, minha mãe também. Eles me davam livros, eu adorava, sempre amei Feira do Livro e eu, por causa disso, acabei criando uma paixão por histórias, né? Por ler histórias, assistir histórias. Então, quando eu disse que minha atenção mudou um pouco de direção, né? Daí eu fui estudar animação. É porque eu ainda quero continuar contando histórias, mas de diferentes formas. Então, tem muita coisa que eu quero fazer ainda. Mas eu deixar tudo, acho que toda a minha vida assim foi guiada por esse gosto que eu tenho por histórias, por ler, por ver filmes, enfim, tudo iniciou por causa da minha família e por causa da escola, né? Isso foi muito importante. Mas é isso. É o que a gente fala, né, Su? Leitura é tudo. Leitores são tudo. Criatividade, família leitora, tudo de bom. Su, tem mais alguma coisa para finalizar o nosso assunto? Sobre o Patinho, dizer que eu estou muito contente com esse personagem, né? Que é muito bom trabalhar com ele mesmo. O retorno dos alunos me deixa muito contente a cada contação de histórias, porque eu não me considerava contadora de histórias até pouco tempo atrás, né? Era só bibliotecária. Hoje eu já me intitulo bibliotecária, contadora de história, mediadora de leitura, assessora de literatura também, né? Isso tudo também foi uma construção, né? Então, por todos esses anos de atividade, é uma construção. Hoje eu já me considero uma contadora de história, então eu recebo muito, no momento da contação de história, recebo muito deles. Eu aguardo muito também a cada fala, a cada frase, a reação que eles vão ter, né? E que forma que eu posso explorar isso para que
seja uma experiência na biblioteca o mais positiva possível, né? Que eles tenham essa experiência legal, assim. E tanto assim, na biblioteconomia, né? Eu não fui uma criança que tive acesso a muitas bibliotecas, né? Eu estudei em escolas estaduais na minha infância e muitas vezes a gente não tinha a biblioteca aberta, né? Por falta de profissionais, né? Com relação à geografia também, eu fui aluna da geografia e eu não tinha aulas tão interessantes assim de geografia. Era o mapa e o livro didático. Por isso, eu gosto de olhar o Patinho como que ele vai para o Japão, que ele usa o kimono, que ele toma o chá verde, que ele traz toda essa geografia para dentro da literatura e que a gente pode explorar isso de uma forma interessante, para nem a biblioteca ser chata e nem a geografia. Então, eu vi tudo isso nesse personagem e nesse livro, então estou muito contente, né, com essa experiência, né? Saio aprendi mais com esse personagem e com essa experiência e quero também que os alunos tenham curtido e que eles realmente gostem de ler, gostem de livro e gostem da biblioteca. Sim, sempre, né? Mas, Su, quando tu fala que a Júlia, a idade que a Júlia tinha quando ela escreveu, eles se surpreendem? Se surpreendem, porque eu pergunto também que idade vocês têm, né? Por exemplo, terceiro ano, segundo ano, aí eles eram 7, 8, ó, estão quase na idade de escrever um livrinho, porque ela escreveu com 12. Né? Eles se surpreendem. Eu disse, não, vocês também podem escrever um livrinho, né? Tá quase aí, né? Já sabe ler, já sabe construir, já sabe contar, né? São coisas simples, é contar a experiência na escola, é contar a experiência com o vovô e com a vovó, são coisas simples da vida de vocês, né? Aí tem que começar a treinar. E eu fiquei curiosa, eu não contei essa história ainda. A Su me trouxe o livro, fiquei muito feliz, muito obrigada, Júlia. Mas eu vou entrar na fila da biblioteca da Su, minha biblioteca que vai entrar na fila, porque eu também quero ter o prazer de contar a história com as gravuras, com o avental, com a luva. Estou na fila. Sim, a luva é uma gracinha, o avental é ótimo, é lindo, é bem caprichado, assim, todo o material é muito caprichado. Não é só um livrinho, é todo um cenário que veio junto. Eu sou privilegiada. Foi todo um cenário. Completo. Um pacote completo. Uhum. E a ideia, Júlia, do cenário, eu já vi que é a família, né? A ideia do cenário, de não apenas emprestar as ilustrações, de fazer o avental, porque a gente sabe que alguém fez, alguém teve a ideia. Foi tua família. Vocês pensaram que seria interessante contar o livro, levar o livro para a biblioteca, para as escolas, mas também deixá-lo mais atraente, isso? A luva e o avental, eu também usei todo esse material quando eu fazia as atividades lá no lançamento do livro, né? E se eu não me engano, foram feitos pela mãe da ilustradora do Patinho Patinador. Ou por ela, eu não tenho certeza mais exatamente, mas foi todo um trabalho em conjunto para tornar tudo mais lúdico, né? Toda a experiência de contar a história mais lúdica, mais dinâmica, atrair mais a atenção das crianças, fazer elas tocarem, participarem, tudo dá para expandir muito além das páginas dos livros, né? Muito além só da leitura. Então, foi por isso, assim. E sempre teve um resultado muito legal, as crianças amam. E vou parabenizar mais uma vez, Suzana, porque o teu trabalho está incrível. Eu fico muito feliz de ver o quanto tu pegou a história e tu conseguiu fazer 1000 coisas com ela, tu conseguiu criar 1000 outras histórias, sabe? Isso é muito legal. Que nem eu falei, o Patinho é um personagem muito simpático, ele é muito... Depois da minha coleção de patos, eu vou ter uma coleção de patos. Boa essa. Depois, nossa, os gatos que se cuidem. Gatos que se cuidem. Tem mais bibliotecárias na fila, mas aqui em Mohorter nós já estamos na frente, tá? A Cris também está na fila, ó. Também quero esse encanto de livro.
E tenho certeza que ela também quer tudo junto, que é o pacote completo para contar. Nós estamos indo para os minutos finais da nossa conversa. Júlia, foi um prazer te conhecer. Olha, parabéns para tua família, para tua mãe, para teus pais, que tenho absoluta certeza, né, que se empenharam para te formar assim leitora e criativa. E tenho certeza que o Patinho vai para Paris ainda um dia. Vamos cantar ela, Su. Su, como Obrigada, sempre. muito obrigada pelo convite, tá? E parabéns também pro seu trabalho, que eu não conhecia, foi a Suzana que me falou, e eu achei muito legal, e eu já quero visitar esse espaço cultural que você tem aí em cada café, né? Morro Reuter. Molho Reuter, desculpa. Mas quando Imagina, eu... somos todos próximos. Tô ansiosa já, quero ir aí. Isso, porque essa é a ideia, né? Nós temos a Vinhos e Artes aqui em Morro Reuter, temos uma biblioteca de livros livres, Júlia, que é assim, pegou, pode levar para casa. Assim como se vocês tiverem na casa de vocês livro que vocês não querem mais, ou não gostam, a gente aceita a doação porque os livros circulam, a gente quer que a leitura circule. A Biblioteca Jardim de Livros, que fica na Vinhos e Artes aqui em Morro Reuter. Aliás, que chique, né? Receber a autora, bah, Júlia, vem aí, vou te cobrar. E a Su, que já veio nos visitar pessoalmente e sempre faz parte das nossas lives, que a nossa live é aquela história, né? Começamos de brincadeira e continuamos na brincadeira. Nossa live não tem, assim, um propósito filosófico, um projeto grande. Não, a gente quer ser feliz nas quintas-feiras, recebendo os amigos e falando que a gente gosta. A gente gosta de vinho, porque nós vendemos vinho, né, minha gente? Mas a gente adora livros, né? Amamos livros. Por isso que a gente gosta de misturar, falar de tudo um pouco e dar dicas literárias. Cris, a Cris bibliotecária aí, obrigada, ela está nos ouvindo. Temos que fazer uma live com a Cris, né, Su? Sim, ela tem bastante coisa para nos contar também. Sou super fã do trabalho dela, né? É diferente do nosso, mas também um espaço cultural ótimo que a gente tem em Farroupilha, né? Vale muito a pena. E ela trabalha bastante com o comitê jovem, né? Então, acho um trabalho super especial também. E daí, Lu, assim, tu falou, não é né, que a Lu é formada em filosofia, né? Mas eu trouxe aqui diz assim, ó, filosofia é amor à sabedoria, né? Então, é a gente traduzir aquilo que a gente faz em algo que possa atingir as outras pessoas para que a gente seja um ser humano melhor e os outros também. Então, essa live, ela é isso. Eu acho que é isso aí, Lu. É filosofia também, amor à sabedoria. É verdade, eu gostei dessa tua ideia, dessa tua questão. E é isso que a gente faz, né? A gente é feliz com o que tem e divulga o que a gente faz de bom. E principalmente escuta o que os demais fazem de bom. Porque algumas vezes a gente não reconhece, né? A gente acha só eu trabalho, só eu faço, eu sou inteligente. Não, gente, tem pessoas que fazem trabalhos lindíssimos que a gente não imagina, que a gente não conhece. E todo mundo tem uma boa história para contar, né? Isso. Então, meninas, eu vou dando um beijo final para vocês. Obrigada, Júlia. Vai, Júlia. Ó, vou ter que conhecer tua mãe, tá? Vou marcar com ela. Não é possível. Queremos saber a receita. Su, obrigada mais uma vez. E eu vi que a Cris, aí beijo, Cris. O Glauber passou por aqui, beijo pro Glauber. E já vou falar a sua aqui ao vivo, porque deve ficar gravado e registrado, né? Nós temos que fazer uma live com os bibliotecários da Rota Romântica, né? Isso, sim. Todo mundo junto, imagina a boneca. Ansiosa pelo próximo encontro também. Ah, é verdade. Teremos filigrã, gramado, né? Que não podemos perder. Enfim, Júlia, quando vires a Nova Petrópolis, pare em Morro Reuter. Passar, tu vai passar, né? Mas eu digo pare e venha nos visitar. Beijo, pessoal. Até a próxima live. Beijo. Muito obrigada pela parceria. Tchau, tchau. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Até a próxima.